Olá pessoal, ainda estou aqui enrolado com algumas coisas, então a parte de projetos ainda está um pouco prejudicada, mas aí vamos fazendo um filminho ou outro aí, só para mostrar algumas coisas interessantes aí desse mundo eletrônico, né? E hoje é o dia de desmontar, na realidade apresentar para vocês um absoluto clássico. Na realidade a companhia é mais clássica do que o produto, mas é o modem banda base, aqueles modems analógicos que faz aquele barulho que todo mundo, quer dizer, quem é velho como eu conhece, né? Aqueles barulhos, e aí vai, né? Esses barulhos todos. E esse aqui é é o primeiro modem efetivamente de uso geral, ou seja, o primeiro modem que as pessoas começaram a usar e mais ou menos universal aí em vários computadores. Por quê? Qual é a grande novidade desse modem? Primeiro, é um modem externo, né? Bom, aquele típico modem cheio de luzinhas aqui e tal. E não só isso. O fato de ele ser universal em si é porque ele tinha a famigerada porta serial. Então, na realidade, ele é um modem que os caras dessa companhia, a companhia Hayes, que foi a pioneira aí nesses modems de populares, digamos assim, né? Eles lançaram esse carinha aqui. Esse é um modem de 300 bauds, não é 300K nem 300 mega, 300 mesmo, 300 bits por segundo, mas que foi introduzido em 1981 como uma tentativa, não, na realidade foi uma bem sucedida tentativa aí, de popularizar os serviços discados, já bastante disponíveis aqui nos Estados Unidos, né? Nessa época aí, provavelmente já estavam começando com isso aí, né? No Brasil chegou um pouco mais à tarde e tal, mas enfim, esse é o primeiro cara, esse é, digamos assim, a primeira incepção aí de modem, e que foi muito bem sucedida. A Hayes foi uma companhia bastante poderosa, eles definiram todo um padrão inteiro de intercomunicação entre o computador e o modem, via essa porta serial, um protocolo chamado protocolo AT de comunicação. Quem aí é da velha guarda lembra de digitar os ATDT ou ATDP para fazer as descargas e tal, para conectar nos serviços remotos aí, nos serviços discados aí de BBS e outros parangolés. E no início também, obviamente, da internet, né? Então esse aqui é o modem, Smart Modem, 300 bauds por segundo. É isso aí, vamos lá, vamos entrar nessa jornada. Eles não têm muita informação, não tem diagrama esquemático na internet, então isso aqui para mim é bem uma surpresa mesmo. Eu nunca vi uma foto do interior desse carinha aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha para ver tecnologia direta dos anos 70, 80. Bom, tá aí o bichinho, carinha dele, é uma caixa de alumínio aqui, parece-me ser em duas metades aqui, com uma parte intermediária que a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso, com um visorzinho aqui em acrílico vermelho e uma série de LEDzinhos aqui para indicar todo o estado do modem, né? Se tem portadora, se detecta o sinal de telefone, né? O sinal de linha, né? Na realidade, né? Detector de tom de linha e etc, etc. Tudo isso mostrado aqui na carinha dele, né? E tá aqui a parte traseira, que é também mais interessante também, com a entrada RS-232 em 25 pinos, que era o comum na época. Você tinha aqui, bom, entrada de telefone, né, ligado para a companhia telefônica, entrada de fonte aqui, 13.5 volts AC, corrente alternada. É possível que ele use essa corrente alternada para gerar algumas coisas específicas para a interface, que é chamada híbrida, né, interface híbrida de interconexão com a linha telefônica, com o sistema telefônico geral, tá? Então é possível que, se você botar 13 volts DC, corrente contínua aqui, talvez o modem em si não funcione. Mas enfim, a gente pode dar uma olhada nisso depois. O modem me foi vendido como funcionando, ele veio com uma fontezinha, na realidade um adaptadorzinho em corrente alternada também, mas é da West Robotics, então definitivamente não é original. 9.2 volts corrente alternada, então na realidade a tensão aqui não parece ser muito compatível não. Aí, obviamente, chavinha liga e desliga aqui e controle de volume, porque, obviamente, você tinha que ouvir aqui o ruído, né, da linha, né? Se detectou tom e tal, e faz aqueles barulhinhos característicos aí de modem mesmo. Então é isso aí. Vamos abrir, dar uma olhadinha nele aí e vamos marcar nessa. Bom, só mais um detalhezinho que eu esqueci de mostrar aqui. Bom, tá aqui a carinha do bicho, né? Com todas as certificações, o FCC e tal, etc. E aqui o alto-falantezinho
embaixo. E 2 parafusos aqui, provavelmente são esses carinhas que eu vou usar para desmontar o bichinho. Bom, sequência de desmontagem aqui, na realidade, você retira a frente, né, aqui com a coisa translúcida, vermelhinha, né? Você retira a frente aqui, retira os 2 parafusitos aqui embaixo, e aí efetivamente a placa sai, né? Interessante aqui, primeira coisa, são os deep switches, que você faz uma série de configurações no próprio modem, via desses deep switches aqui. Então aqui os LEDzinhos, bastante interessantes, os LEDzinhos com uma bolinha aqui na frente deles, muito bacanas. E a placa efetivamente deslizava aqui pela frente aqui. Eu li que o tamanho do modem era bem capaz de... Você põe um telefone comum na época em cima, então era bastante interessante. Placa linda, né? Nossa, que coisa. Placa bem típica dos anos 70, 80, muito bacana com essa camada verde aqui, bem espessa aqui. Vamos dar uma aproximada, vamos dar uma aproximadazinha aqui, só para dar uma olhada aqui no vitelinho, mas muito bacana a placa, realmente a camadinha espessa aqui, não tem nenhum date code, eu estou tentando ver algum date code aqui nessa placa, não tem nada, estou vendo aqui a estrela aqui do negócio, né, um processador da Zilog, aqui 82, ele não tem código, mas eu sei pela literatura que ele é um Z8, é um priminho microcontrolador do processador Z80, tão famoso na época. E muito provavelmente aqui eu estou tentando identificar os componentes em torno aqui, não estou vendo nenhuma ROM ou EPROM, né? Então ele provavelmente deve ser codificado em ROM, ele tem só o código da própria Reis mesmo, 8238, 38ª semana do ano de 1982, tá? Então interessante aqui, sem muita informação sobre o circuito, a gente só vai realmente, efetivamente, navegar mais ou menos o que a gente sabe efetivamente de circuitos, né? E não necessariamente das técnicas usadas e etc, né? Então basicamente aqui, bom, a entrada aqui de fonte, né? Com a chavinha aqui, um belo de um bitelo aqui, um LM340T5, ou seja, então ele efetivamente faz a conversão para 5 volts direto aqui, com um belo de um fusível aqui, duas fontes, interessante, 2 pontezinhas retificadoras aqui, curiosas nessa altura do campeonato aqui no circuito, né? Não parece fazer muito sentido, né? Idealmente as pontes estariam anteriores aqui, mas de repente, enfim, de novo, sem um diagrama esquemático, sem um diagrama de blocos, a gente fica um pouco aí no jogo de adivinhação, né? Mas enfim, então aqui o que bem parece ser capacitores de filtro, né? Os capacitores não parecem muito bons. Esse Nichicon está um pouco estufadinho aqui, me parece, então, que já viu dias melhores. Mas eu liguei o modem aparentemente funcionava. Enfim, mas está aqui, tudo efetivamente CMOS, né? 4018, uma etapa aqui, bom, MC3401, 3401P, HC, aliás, digo, 3401 MC, é Motorola isso aqui parece. Bom, enfim, depois eu dou uma olhadinha melhor nisso aqui e ponho aí nos comentários, mas tudo, olha, 8222, date code, 22ª semana de 82, 29ª semana de 82, então tá aí, né, tem realmente, o modem realmente deve ter sido feito nessa época mesmo. Tá aqui então outra lógicazinha aqui, um 40, que é isso? Um 4069, chaves analógicas. Então isso aqui devem ser os drivers para os LEDzinhos, para os LEDzinhos que estão aqui na frente. Isso aqui é uma rede resistiva, então provavelmente deve ser rede resistiva que liga para o positivo aí, né? Efetivamente. Tá aqui o grande alto-falante para fazer os ruidinhos do modem aqui, né? Então aqui as saídas não, a deep switch. E tem uns carinhas aqui, um amplificador operacional aqui que eu não estou conseguindo enxergar, vou ter que dar uma olhadinha depois e botar aí nos comentários, né? Mas tudo 4066B, enfim, uma série de coisa, essa aqui no caso, chaves analógicas, tudo CMOS 4569, enfim, interessantíssimo, porque tudo é CMOS mesmo, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, né? Você vê muito, quer dizer, a tecnologia hoje em dia você vê que é CMOS, mas você vê tudo mais da linha do 74 e não do 4000, né? Do CD4000, né? Agora esse aqui é bastante curioso, de El Salvador da Texas, 74 LS74. Foi o único
O único que tem aqui, todo o resto aqui, ó, CMOS também, MC4069, 4569. Esse aqui é o único LS, interessante. Talvez por causa de velocidade, né? Porque aí esse aqui na realidade está bem próximo do nosso Z8 aqui, né? E o nosso Z8 roda estonteantes 8 MHz, tá aqui incrível, né? 8 MHz rodando aqui. E aqui tem um circuito estranhíssimo, né? Uma plaquinha no topo aqui da outra placa com um belo de um cristal 2.097152. Bom, a bateria acabou, agora estou voltando aqui, fazendo aqui, bom, muito curioso, não sei o que se trata esse circuito aqui, talvez um oscilador, talvez para elevar a tensão para híbrida, não tenho certeza, realmente não tenho certeza. Essa parte aqui, né, efetivamente, essa parte toda aqui, incluindo esses dois carinhos que são dois relés, então pelo menos o código aqui, K1 e K2, aparentemente são relés, tem 3 terminais desse ladinho aqui e um desse outro aqui, provavelmente fazem a comutação aí da linha, os dois lados da linha, para fazer proteção máxima aí, e o grandíssimo transformador aqui da híbrida, muito comum. Hoje em dia, naturalmente, tudo muito miniaturizado, quer dizer, hoje em dia, à medida que os modems foram evoluindo, né, você ainda via um transformador, mas era muito mais miniaturizada aí essa híbrida ao longo dos anos, né? E aqui você continua vendo aqui, ó, parte da porta serial em si, conectada num circuito integrado aqui absolutamente desconhecido, Retcon, nunca ouvi falar disso. Será uma interface 232? Não sei, né? Mas com certeza esse tipo de conexão aqui tinha detecção de portadora da linha, tinha detecção de ring, você tinha um indicador de quando o telefone estava tocando, enfim, uma série de outros detalhes aí que provavelmente se conectavam direto da híbrida diretamente a esse conector aqui. Então, isso aqui é um pouco mais do que apenas uma RS-232, né? E aqui um 1458 deve ser o da Chicor, 1458 amplificador aí. Enfim, o problema desse tipo de circuito é que sem diagrama de blocos e sem diagrama esquemático, realmente a gente só consegue ter algumas belas, algumas sugestões não, a gente faz tá meio que voando cego aqui, né? Mas basicamente é isso, né? A grande sacada desses caras, por exemplo, nessa época aqui, foi obviamente a introdução da porta serial, que modems internos já faziam modems internos para outros computadores, mas a sacada da porta serial é que você podia se conectar com uma variedade de computadores sem precisar efetivamente projetar o circuito para cada computador. Ou seja, eles desenvolveram também um protocolo de comunicação com o modem para fazer toda a transferência de dados, de comandos, né, para controlar o modem, discagem, etc, e para transferência de dados. Então a sacada é eles terem desenvolvido esse protocolo que foi usado ao longo dos anos 80 e 90 em absolutamente 100% dos modems aí. Todos os modems que você comprava eram sempre Rails Compatible, que eles chamavam, que era o conjunto de comandos AT, né, na realidade. Né? Você fazia AT-DT, AT-DP para discar, então tinha uns AT DH, algumas coisas assim, ATH, sei lá, enfim, era para tirar do gancho, uma série de outros comandos aí que eu já não me lembro mais tão bem, né? Mas a construção absolutamente tradicional, tudo discreto. Olhando aqui todo esse trabalho feito, é bastante curioso ver como a tecnologia migrou ao longo dos anos aí nesse espaço aí de modems, né? Os conceitos básicos são os mesmos, mas a tecnologia migrou em principalmente a capacidade de processamento no próprio modem. Esse modem de 300 baldes, o processador de 8 MHz dava conta. À medida que o número de bits por segundo, né, começou a aumentar, aí você precisava de cada vez mais processadores cada vez mais poderosos aqui. E naturalmente o Zilog deu lugar aí para processadores mais parrudos, até o momento em que você chegava nos modems de alta velocidade, 14400, 9600, 14400, que você precisava de um pesado processamento de sinais. Aí você começou a era aí dominante de processadores de sinais, os DSPs,
nesses circuitos de modem aí. Por enquanto aqui a 300 bauds o microcontrolador dava conta do recado aí. Mas enfim, dado curioso, só para os fãs aí, é o último dado aí que eu conheço desse tipo de coisa, desse tipo de modem aqui, é que os caras queriam usar o microcontrolador da PIC na época, de 1 MHz, mas eles não conseguiram botar o código dentro do PIC. Aí uma ordem de cima falou, não, vai usar um processador mais poderoso, e eles acabaram botando o Zilog aí, e mandaram brasa no projeto e conseguiram concluir o projeto aí. O Zilog era muito mais caro do que o PIC da época. Enfim, é só mais um detalhe para os aficionados do PIC. Quase foi na trave aí, um chute na trave aí desse projeto aí. Enfim, já falei bastante. Infelizmente, sem diagrama, sem nada, só dá para dar uma olhadinha também, só na parte posterior da placa, um grande alto-falantezinho aqui e todo o chapeado aqui, absolutamente bem-vindo mesmo da época dos anos 80, aí, dos anos 70, 80. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui fazer uma análise muito grande aí do bichinho, mas qualquer dia, de repente, eu consigo botar aí esse cara para funcionar de maneira um pouco melhor. Talvez com o computador da Texas, o TravelMate. Mas é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.